Olá, bom dia, graça e paz a todos. Neste momento, com o auxílio de nosso Deus, vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar juntos o capítulo 24 do livro de Gênesis, seguindo capítulo a capítulo a nossa jornada diária de estudos da Palavra de Deus. Um capítulo muito especial, capítulo muito emocionante, que nos traz o tema O Casamento de Isaac e Rebeca. No capítulo de ontem, nós estudamos sobre a morte da mãe de Isaac, a morte de Sara. E agora a palavra de Deus nos traz a história emocionante deste casamento abençoado por Deus. Então vamos, Gênesis 24 conta a história dos esforços de Abraão para encontrar uma esposa adequada para seu filho Isaac, o filho da promessa, né? O capítulo destaca a importância dos relacionamentos familiares, das tradições culturais no processo de encontrar um cônjuge e enfatiza o papel da fé e da confiança na busca da orientação de Deus. Lembrando mais uma vez que antes de acompanhar este estudo comentado, você deve ler com muita oração e atenção o capítulo em sua Bíblia. Agora vamos para os comentários dos versículos. Tendo em vista que a escolha dos noivos era feita pelos pais nos tempos do Velho Testamento, Abraão fez seu principal servo fazer um juramento enquanto seu representante. Estas são as últimas palavras registradas de Abraão: por baixo de minha coxa. A natureza íntima deste gesto simbólico ressalta a seriedade do juramento. O juramento descrito tem sido designado como juramento pela posteridade, que significa a vingança relativamente a qualquer transgressão do juramento exercida pelos descendentes que procedessem de sua coxa. As coxas eram vistas como a fonte de poder vital e procriativo. Tal juramento era inviolável, até mesmo depois da morte daquele a quem havia sido jurado. Então aqui entra, o que falamos na introdução, as questões culturais daquele tempo, Hoje isso não se vê mais, certo? Então, o verso 3, Abraão enfaticamente diz a seu servo: você não tomará esposa ao meu filho entre as filhas dos cananeus. Abraão aqui dá um exemplo aos seus descendentes para que tomassem esposas somente da linhagem semita, ou seja, da linhagem de Sem, dos filhos de Deus, que fora abençoada, e não dos cananeus, que haviam sido amaldiçoados por sua conduta idólatra. Este mandamento de Abraão corresponde à proibição feita por Deus, no sentido de impedir que os crentes se casem com descrentes. E isso está no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Paulo fala sobre esta proibição.
O verso 10, a referência feita à existência de camelos no período patriarcal, século XIX a.C., tem sido apresentada como evidência de inexatidão do relato bíblico. Esta objeção, porém, já foi dissipada pelas descobertas arqueológicas, que indicam a existência, sim, de camelos domesticados desde o ano 3000 a.C. Versos 12 a 14. Ó Senhor Deus, o encontro do servo de Abraão e Rebeca foi planejado em oração. Essa parte, ela é muito especial porque mostra realmente o servo de Abraão, Eliezer, como um homem consagrado, um homem de oração. E como membro da casa de Abraão, este servo tinha aprendido a orar e pediu um sinal especial da parte do Senhor. O sinal era que se mostrassem atributos de caráter desejáveis na futura esposa de Isaque. Hospitalidade era um valor-chave nas sociedades orientais. Olha que interessante. Este servo realmente ele buscou, com a ajuda de Deus, cumprir o seu voto, com Abraão, o seu senhor. Um conceito-chave nas duas orações do servo, enfatizando o compromisso divino na aliança com Abraão. Então, ele procurava uma moça que fosse hospitaleira e também que fosse bondosa. Verso 16. 3 importantes características em Rebeca. A palavra aqui de Deus descreve ela como formosa, muito bonita. Ela estava na idade de casar e era solteira. A virgindade da moça era importante para assegurar que a descendência seria realmente de Isaque. Desceu e depois subiu. O poço ou a fonte requeria que se subisse e descesse pela sua encosta várias vezes com um pesado jarro. Prover água para 10 camelos sedentos significava retirar de 250 a 400 galões de água. O camelo bebe muita água. Em litros, seria aproximadamente de 950 a 1.500 litros de água. Isso tirado à mão. Veja a disposição desta jovem Rebeca. Realmente ela mostrou uma qualidade de caráter especial. O verso 22 descreve agora meio ciclo, em torno de aproximadamente aí uma medida da época, 5,5 gramas. Tais dádivas deveriam ser reconhecidas pela jovem como presentes de noivado. Agora, versos 23 a 28, Deus não havia apenas mandado uma bondosa, hospitaleira e linda mulher, mas também um membro da grande família de Abraão, pois Betuel, pai de Rebeca, era primo de Isaque. Naquele tempo, o casamento entre parentes era aceito normalmente. Versos 29 a 32, a entusiástica recepção de Labão ao estrangeiro claramente já fica evidente que é motivada pela ganância. Nós podemos perceber muito claro que Labão, desde
quando ele já surge aqui, é um homem muito ganancioso. Ele sempre pensava muito em questão de dinheiro, né? Antecipando os tratos posteriores que lá na frente vamos encontrar quando ele se torna sogro de Jacó. Este capítulo é bem grande, né? Os versos 33 a 51, as negociações de casamento começaram com uma refeição e a reapresentação à surpreendente liderança divina. Refeições eram importantes eventos sociais naquela cultura. Então o servo Eliezer disse a Betuel, a Labão, a família de Rebeca, que ele não iria comer antes de ter certeza de que a sua missão estava no caminho certo. Muito mais urgente para o servo fiel do que os costumes demorados da hospitalidade do antigo Oriente é a missão que ele tinha que cumprir. Os servos do Senhor não devem ser menos urgentes em cumprir sua missão. Fica uma lição aqui para nós. Nós temos uma missão para com Deus diante das pessoas e nós devemos, assim como aquele servo, também procurar com zelo cumprir esta missão de divulgar as boas novas do Evangelho ao mundo. Verso 49, ou para a direita ou para a esquerda. Isso significa que o servo de Abraão se dispunha a procurar a esposa para Isaque entre outras famílias aparentadas a Abraão. Então, no verso 50, Labão e Betuel, eles agora se pronunciam. A proeminência de Labão nessa história e a ordem dos nomes neste verso surgirem que Betuel estava de algum modo incapacitado e que a liderança do clã já havia sido passada ao seu filho. 52, a terceira oração do servo é uma oração de agradecimento, seguida pela entrega do dote. O dote era um pagamento de compensação pela perda dos serviços da noiva e sua geração potencial. Naquele tempo tinha o dote, né? O noivo tinha que pagar e às vezes era um dote bem alto. O verso 53 nos apresenta os presentes oferecidos à mãe e ao irmão. Eram conhecidos como mohar no hebraico, isso é, espécie de compensação à família pela perda da moça. Com certeza, uma jovem prestativa, bondosa como Rebeca, fez muita falta no lar de sua família, não é mesmo? Então, assim o costume, a cultura da época era pagar uma recompensa por isso. Verso 55, alguns dias. O total dos dias é ambíguo, poderiam ser alguns dias, alguns anos. Jacó ficou com Labão 20 anos, fugindo da ira de Esaú. 58, irei. O primeiro envolvimento ativo da pretendida noiva nos arranjos do casamento, demonstrando o importante papel da família. Rebeca está pronta para ir. A própria moça não foi consultada, pois esse era o costume oriental, mas sua prontidão para partir sem demora no dia seguinte deixa claro que seu coração fora conquistado. Essa resposta favorável fez com que Eliezer se prostrasse com ações de graça. Será que estamos sempre tão ansiosos para louvar como estamos para orar? Mais um exemplo, mais uma lição a cada um de nós no capítulo de hoje.
a atitude deste servo, dedicado, fiel e temente a Deus. Ele orava em todas as circunstâncias. Orou pedindo e agora orou agradecendo. Quando seus amigos lhe sugeriram um adiantamento para a partida, Rebeca não lhes deu ouvidos. Adornada com suas joias, a moça desejava muito ver o noivo pessoalmente. Sua decisão, irei, encerrou o assunto. O antegozo de nossa herança espiritual aumenta nosso anseio de ver e estar com aquele que, não tendo visto, amamos. Olha que comparação interessante. Agora surgiu em Rebeca um intenso desejo de conhecer o seu amado noivo. E agora é comparado com o nosso desejo, que deve ser também extremamente acalentado e vigoroso para encontrar o noivo da igreja, nosso Senhor Jesus, que ainda não temos visto pessoalmente, apenas pela fé. Rebeca não conhecia pessoalmente o noivo, mas ela já o amava. Interessante, né? O verso 62, a fonte chamada de Beer-Lahai é a mesma que fora indicada por Deus a Agar, lá no capítulo 16, para salvar a vida de seu filho Ismael. Isaque ali viveria após a morte de Abraão, seu pai. Agora o verso 66, contou a Isaque. Como a narrativa muda sua atenção para Isaque, o relatório do servo a Abraão é omitido e passa-se a tratar diretamente acerca do futuro patriarca, que agora vai entrar em cena, né? Isaque, o filho da promessa. E o verso 67 nos diz que Isaque amou a Rebeca. Isaque recebe Rebeca como sua noiva e a ama. Olha, outra lição. Isaque, nós vamos perceber que ele estava orando para esse encontro, para que Deus encaminhasse a escolha de sua esposa. E então a Escritura destaca o importante relacionamento, mesmo num casamento, digamos, arranjado. Note tanto a ausência de menção a Abraão quanto a importância de Sara. Quando Rebeca entra na tenda da falecida matriarca, ela também toma o lugar da matriarca no clã. Agora é a vez de Isaque e Rebeca verem as promessas divinas serem cumpridas, de acordo com capítulo 25, verso 20. Isaque tinha 40 anos de idade quando casou-se com Rebeca. Abraão teria nesta época 140 anos de idade e ainda viveria como parte do clã por mais 35 anos. Contudo, sua liderança havia passado e ele não é mais o ator principal da história. Olha que detalhes interessantes nós aprendemos no estudo de hoje. Então, depois que Isaque casou-se com Rebeca, seu pai ainda viveria por 35 anos. Se, como nós vamos ver à frente, se Isaque e Rebeca demoraram 20 anos para ter seus filhos, significa que
o vovô Abraão ainda pôde conviver com seus netinhos por 15 anos, seus netinhos Jacó e Esaú. Mas como vimos aqui, a história agora enfatiza já a pessoa de Isaque e Rebeca. Abraão já fica em segundo plano, né? Mas são alguns detalhes que o estudo sistemático nos ajuda a descobrir. Então vamos agora ao complemento no espírito de profecia, falando sobre esse casamento de Isaque e Rebeca como um casamento feliz. Olha, gente, vivemos em dias terríveis, onde o casamento ele é menosprezado, ele é até mesmo motivo de piada, né? Essa instituição divina tão sagrada, o casamento, infelizmente, Satanás, ele conseguiu fazer com que boa parte da humanidade encare o casamento como algo negativo, como algo realmente fora da sua originalidade, que Deus instituiu como sagrado. Então vamos ao texto. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiam-se no caráter de Isaque. Mas as afeições do jovem eram fortes e ele era de uma disposição gentil e dócil. Unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse de Deus. Olha a preocupação do pai. Abraão tinha notado o resultado dos casamentos mistos entre aqueles que temiam a Deus e os que o não temiam, desde os dias de Caim até o seu tempo. As consequências de seu próprio casamento com Agar e das alianças matrimoniais de Ismael e de Ló estavam perante ele. Da falta de fé por parte de Abraão e Sara, tinha resultado o nascimento de Ismael, mistura da semente justa com a ímpia. Afinal, Agar era egípcia, ela vinha de uma nação idólatra. A influência do pai sobre seu filho era contrariada pela dos parentes idólatras da mãe, falando aqui de Agar, e pela ligação de Ismael com esposas gentias. Percebem a importância do casamento entre crentes e nunca uma união desigual, um jugo desigual, como Paulo diz. Olha os problemas que trazem, né? A esposa de Ló foi mulher egoísta, irreligiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão o seu marido. Olha que revelação esse texto nos traz. A esposa de Ló teve um papel, então, aqui bem detalhado, no sentido de separar Ló de Abraão. A não ter sido por causa dela, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus. Pessoa alguma que tema a Deus pode, sem perigo, ligar-se a outra que não o tema. Como diz Amós, capítulo 3, verso 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A felicidade e a prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges, mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Sem dúvida, é por isso que
Sabiamente, Deus orienta para que não haja julgos desiguais, né? Crente com descrente não dá certo. Imagina, se crente com crente já dá trabalho na relação do casamento, imagina crente com descrente, né? Estão a servir dois senhores, entre os quais não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. A instrução do Senhor é, em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isaque foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, aos 40 anos de idade, sujeitou-se ao ensino de seu pai, ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado aqui nas Escrituras, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. Como o verso 20, o verso 67. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que contraste entre o procedimento de Isaque e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos, mesmo entre os professos cristãos. Os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado, questão esta que nem Deus, nem os pais, de qualquer modo deveriam dirigir. Muito antes de atingirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem sua escolha, sem o auxílio de seus pais. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança da vida por vir. Os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade pela felicidade futura de seus filhos. O respeito de Isaque aos conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo em que Abraão exigia de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna, sua vida diária testificava que essa autoridade não era um domínio egoísta ou arbitrário, mas que se fundava no amor e tinha em vista o bem-estar e felicidade deles. Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é o do casamento. Se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurada em oração, é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para toda a vida. Que texto maravilhoso! E eu esqueci de anotar a fonte, mas com certeza está no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo que fala sobre o casamento de Isaque. Que lições especiais o capítulo de hoje nos traz relacionado à escolha do cônjuge na vida de cada pessoa. É fundamental para a vida nesta terra e para a preparação na vida celestial. Segundo uma pesquisa, em 2007, os divórcios aumentaram em 200%, com relação a uma outra pesquisa de 1984. De 30 mil, passou para 179 mil por ano. Isso só no Brasil. Isso mostra a terrível
degeneração humana no sentido do casamento, né? É realmente um assunto de extrema importância. E o casamento de Isaac revela que a direção de Deus deve estar no centro da escolha de um cônjuge, tanto para a jovem quanto para o jovem. O pensamento do dia: Isaac era jovem espiritual, orava e meditava antes de decisões tão importantes que envolvem casamento. Conclusão: esta união é prova suficiente de que todo aquele que confia sua vida nas mãos do Senhor e o busca, através de uma vida de comunhão com Ele, Deus envia ao seu encontro as mais formosas bênçãos. E a maior de todas elas, Ele prometeu exatamente a todo aquele que nele crê, como está em João 3,16. Vigiemos e oremos. Amém? Nosso bom dia a todos os fiéis do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a aplicar em nossa vida. Mesmo que aos já casados, as lições são válidas, no sentido de manter uma vida de comunhão e submissão, buscando sempre a direção de Deus em nossas decisões, seja como marido, seja como esposa. E aquele que ainda está procurando a sua metade, fica aqui este ensinamento do casamento de Isaac e Rebeca. Busque em oração a direção de Deus para que Ele possa estar conduzindo a escolha certa. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo novo dia, pela sua misericórdia que se renova mais uma manhã. Obrigado por este momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos divinos. Venha abençoar cada pessoa que está acompanhando este projeto e esta oração agora. Fica conosco, dá-nos um bom dia. Dirige, Senhor, os nossos passos, os nossos planos. Ajude-nos em nossas decisões e que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. Continue ajudando os que estão desalojados, os que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos que estão passando provações na guerra da Ucrânia com a Rússia. Senhor, precisamos de Ti cada momento. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Lembrando sempre, você que está acompanhando, ainda não se inscreveu em nosso canal da Jornada? Inscreva-se, deixe também o seu joinha, o seu like e compartilhe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.